compaixão. No ermitério havia visitas e pratos na mesa. Havia silêncio e havia linguagem. Sobretudo, no ermitério havia linguagem e havia motivo. Cuidou do jardim, bebeu o líquido proveniente do corpo sagrado e experimentou o êxtase da inatividade. Distanciou-se como substância pensante, alheio à extensão. Cuidou do Pegou jardim, no saquinho bebeu o e líquido foi ver o mundo, proveniente do corpo comunicar sagrado com o outro, e experimentou o conviver êxtase da com o inatividade. inocente, com o intelectual, Distanciou-se como substância o normal, pensante, o insano, alheio o à pródigo, extensão. o avaro, o ignorante, o feio, o maneta, o comprido, o tonitruante, o pobre, o rico, o encolerizado, o orgulhoso, o agradecido, o mudo, o charlatão, o silencioso, o misterioso, o arrogante, o bondoso, o indiferente, o neutro, o eufórico, o fúnebre, o distraído, o soberbo, o astuto, o perigoso, o preguiçoso, o guloso, o invejoso, o frívolo e o libidinoso. Introduzido no convívio dos vivos, frequentou os espaços comuns. Convidou e foi convidado. Determinado, respeitou todas as diretrizes da hospitalidade. Recebeu e ofereceu, orientou-se pelas normas coletivas com zelo. Estipulou princípios morais para guiar a sua atuação. Violou calculadamente as regras passíveis de serem violadas sem consequências danosas. Banqueteou-se em sociedade, mas não com a totalidade do corpo social, apenas com o corpo dos mais próximos. Adquiriu bens em comércios, ora de ordem considerável, ora objetos simbólicos. Auto-administrou-se economicamente. Participou de pequenas desavenças com educação. Às vezes exaltou-se, porém, soube controlar os ímpetos violentos. Partilhou, comunicou para grupos, condicionou alguns e foi condicionado por outros. Quando apareciam problemas, tinha que arranjar forma de os solucionar. Não o conseguiu sempre. Habitualmente manifestou decoro nas suas interações, mas em certas circunstâncias, na perspectiva de alguns, externalizou insolência. Isto, todavia, sem prejuízo para o próximo. Algumas novidades foram-lhe apresentadas, não muitas. De onde vinha, trazia hábitos homólogos. Pouca coisa o surpreendeu. Procurou coerência na sua conduta e discurso. Percebeu que era inalcançável. Por isso, disponibilizou-se à incoerência e disse uma coisa a uns e a outros disse outra. Adquiriu o hábito de fechar a porta sob pena de não ser responsabilizado de a ter deixado aberta. Comungou com os seus pares, ativou os aparelhos digitais, preencheu os formulários necessários e certificou a sua atividade tributária. Agiu como se fosse parte de um grande outro. Normalizou-se e foi tido como normal. Integrou-se na fração maioritária dos normais enquanto especulava sobre a normalidade. Biograficamente, é verificável assegurar que assistiu à morte, à decadência, ao moribundo, ao feio, à violência, ao decoro e ao indecoro, que experimentou a ansiedade geral das salas de espera do hospital, que testemunhou a crueldade da matéria orgânica e que explorou as voluptuosas consequências do trato com a carne. Isto tudo em sociedade e com sobriedade. É inegável que não foi indiferente ao prazer de ser notado e distinguido. Contrariou a vaidade, há que assinalar. No entanto, a validação externa foi fundamental para a sua assimilação. Triunfou moderadamente sobre o cínico duplo que às vezes assumia posse.
coerentemente a ordem das orações, mesmo assim, a mensagem foi parcialmente interpretada de acordo com a intenção do enunciado. Autossabotou-se. Afirmou-se. Deixou o ermitério com a ambição de ser alguém. Um anónimo legalmente batizado, uma boca aberta, um corpo comunicante. Para ele, a unanimidade era a última forma perversa de tragédia. Aspirou à discórdia, à diferença, ao movimento, à crítica e ao exame do axioma. Renunciou convictamente ao espetáculo onde o grupo fechado se aplaude a si mesmo. Celebrou e, depois de celebrar, coletivizou-se e nunca pôde ser acusado de se omitir de cumprir religiosamente o pagamento da sua propina no tempo devido.